Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul, está no ar. Mais um RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. A partir de agora, o resumo das principais notícias desta quarta-feira e sempre antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos ver como é que está o dia lá fora, ou a noite, né? Melhor dizendo, noite fechada, já 17 graus. Nesse momento em Porto Alegre, entrada e saída da capital, Castelo Branco ali junto ao Cais Mauá. 17 graus nesse momento, já não está tão frio, né? Já a Serra Gaúcha, com uma pequena nebulosidade lá no horizonte, 12 graus, a temperatura já bem mais baixa em Gramado nesse momento e sempre movimentada, impressionante, né? E Gramado tem de movimentação em qualquer época do ano, é uma coisa impressionante. Vamos juntos até as 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Mas antes, veja os destaques desta edição. A cultura da segurança e o aprendizado com os erros para salvar ainda mais vidas nos hospitais. Começou hoje na capital o Simpósio de Cultura de Segurança na Saúde no Hospital de Clínicas. Em instantes, vamos saber como técnicas usadas no treinamento de pilotos de avião estão sendo levadas para dentro dos consultórios e blocos cirúrgicos. O objetivo é criar um ambiente mais seguro para profissionais e pacientes do SUS. Uma boa notícia para a saúde e o futuro dos bebês. O governo gaúcho e a Casa dos Raros fecharam uma parceria para ampliar o teste do pezinho aqui no Rio Grande do Sul. Com isso, o exame passa a detectar 9 doenças raras de graça pelo SUS, incluindo 2 novas condições que exigem um cuidado urgente. Um investimento de 36 milhões de reais que vai garantir um diagnóstico rápido e salvar ainda mais vidas logo nos primeiros dias de nascimento. Uma marca histórica na área da saúde. O Grupo Hospitalar Conceição chega aos 100 transplantes de medula óssea realizados pelo SUS. Para marcar a conquista, a instituição reuniu profissionais, pacientes e familiares, para também anunciar a ampliação dos procedimentos prevista para o segundo semestre de 2026. No futebol, Grêmio fica em segundo no grupo da Sul-Americana e vai disputar os playoffs. E o Inter protocola pedido na CBF buscando o título do Brasileiro de 2005. E direto do Estúdio do Tempo, a chuva deve voltar na sexta-feira ao estado. Mudança no padrão atmosférico impede a chegada de novas massas de ar polar, amenizando as temperaturas no final de maio. Veja agora no RS em Movimento. Quais são os direitos de um paciente dentro de um hospital? Como evitar erros médicos e tornar o atendimento mais seguro para todos? Esses são alguns dos temas que estão em debate num simpósio internacional que está sendo promovido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quem nos explica como funciona essa cultura de segurança, os desafios dos hospitais e o que muda na relação entre pacientes e equipes de saúde é a diretora de ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Está conosco aqui na Supertela, doutora Luciane Cadori Stefani. Doutora Luciana, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede RS. Muito boa noite, prazer estar aqui com... Um prazer. O evento já começou hoje, né, doutora? Sim, o evento começou hoje. O nosso evento é o primeiro simpósio de cultura de segurança na saúde, realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Um simpósio onde nós estamos debatendo situações e questões relacionadas à segurança do paciente, mas também relacionadas à segurança psicológica da organização como um todo. Segurança das pessoas que trabalham aqui para também tornar o ambiente mais seguro para os nossos pacientes. Porque essa cultura precisa ser mais segura, né? Precisa ser revestida de uma segurança, uma estabilidade psicológica, como a senhora diz. Por quê? Porque os erros, quando acontecem, instabilizam esse clima interno também da instituição, né? Com certeza, né? Todos nós, profissionais da saúde, trabalhamos num sistema altamente complexo. Os hospitais, especialmente os hospitais de grande movimento, hospitais grandes, né, que atendem
pacientes complexos, né, constituem uma organização altamente complexa. Erros ocorrem, os erros na assistência ocorrem todos os dias, em todos os locais do mundo, isso não é algo específico da nossa cidade, da nossa sociedade, isso acontece sempre. Isso é muito estudado. Então, existem formas de nós tornarmos o ambiente mais seguro para os pacientes. E para isso é preciso que nós discutamos de forma institucional os erros que acontecem e que a gente crie uma cultura de aprender com os erros. Existem formas de nós tornarmos o ambiente mais seguro. E a principal delas é essa: discutir os erros, discutir os processos que não aconteceram da forma como deveriam ter acontecido. Só que para isso as pessoas têm que se sentir seguras para falar, para discutir, para debater, e é preciso que isso seja criado. Então, exatamente esse simpósio é isso, para nos instrumentalizar como profissionais de saúde. Então, é um simpósio que está sendo promovido, né, pela diretoria do hospital, envolvendo, né, todos os setores do hospital, para que a gente possa falar sobre isso e nos aprimorarmos nesse sentido de criar esse ambiente mais seguro para os profissionais e para os pacientes. É difícil também para um profissional da saúde admitir determinados erros? É difícil para nós como seres humanos, né, admitir erros. Por isso que isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser criado. É reconhecido que ambientes onde as pessoas podem falar são mais seguros, e o ambiente da saúde ele é hierárquico, quer dizer, nós temos vários níveis de profissionais e isso impede, de certa forma, essa segurança, né, que toda essa transparência possa ser tratada com mais tranquilidade. Então, nós estamos promovendo esse evento exatamente para isso. É um evento que é uma parceria nossa, também com a antiga EBSER, né, mas está conosco também o Ministério da Saúde, para tentarmos, então, aprimorar, de certa forma, todo esse contexto de segurança. E existe um termo, hoje em dia, que é segurança psicológica, né, segurança psicológica da organização. O que tem a ver a segurança da aviação com a questão dos hospitais? Porque vocês estão levando um instrutor de aviação para dentro desse evento, né? Para mostrar como é que são os instrumentos, os protocolos, as ferramentas, aquela afinação toda para botar uma aeronave no ar e que não pode ter erro, né, doutora? O que isso está sendo levado de aproveitamento, de aprendizado para esse evento de vocês? Isso, hoje nós tivemos 2 oficinas, né, com um profissional que tradicionalmente era um ex-piloto, então tem todo um expertise em relação à segurança na aviação, para falar conosco sobre o manejo de crise na saúde. Existe um termo que se chama CRM, Crisis Resource Management, onde a gente, então, aprende técnicas de melhorar a comunicação, melhorar o trabalho em equipe, né? Estabelecer protocolos de segurança antes de procedimentos mais complexos, por exemplo, né? O fato de todos devem se conhecer, de aprender a trabalhar em equipe. Existe estratégia para isso, né? Não quer dizer, as pessoas que trabalham junto no mesmo espaço, no mesmo departamento, não quer dizer que eles são um time. Esse time precisa ser formado. E existe... Olha, tivemos aí um corte aí na transmissão, deu uma parada, a internet deve ter caído, a gente já volta com a doutora Luciana. Muito interessante que o instrutor de voo que ela citou é o Valdoir Daiello Moreira, que está acostumado a fazer essas palestras e transformar, né, do mundo da aviação, aplicar isso em outras áreas, porque quando acontece um erro, por exemplo, numa aeronave, nunca é um erro só, né? E nunca é culpa quase nunca é culpa de uma pessoa específica, de um ato específico, é um conjunto, às vezes, de acontecimentos que acabam trazendo
um problema mais grave, vamos dizer assim, quando é na aviação, até porque o avião está no ar, né? E na instituição hospitalar, na instituição de saúde, tem que se procurar entender também esta segurança psicológica que a doutora Luciana fala, para poder entender os erros, assumir os erros e melhorar nesse sentido. Daqui a pouco a gente volta ao contato com ela, vamos continuar falando de saúde, porque o Grupo Hospitalar Conceição alcançou uma marca histórica justamente nessa área. A instituição chegou aos 100 transplantes de medula óssea realizados pelo Sistema Único de Saúde. E para marcar essa conquista, reuniu profissionais, pacientes e familiares. E também já anunciou uma nova etapa no serviço, com ampliação dos procedimentos que é prevista para o segundo semestre de 2026. Vamos assistir na tela. Milton descobriu um mieloma múltiplo em 2025 após sentir fortes dores nas costas. A doença é um tipo de câncer no sangue que se desenvolve na medula óssea. Após um ano de espera, ele realizou o transplante de medula óssea no mês de abril, sendo o 100º paciente do GHC a passar pelo procedimento. Um sentimento de alívio, né? Porque antes do transplante eu sentia muita dor. E aí, depois que eu fiz o transplante, passou. Não tem mais aquelas dores fortes, nada, né? Tá bem bom agora. O serviço de transplante de medula óssea do GHC foi implementado em 2021 e, desde então, tem ampliado a estrutura e a capacidade de atendimento. A marca dos 100 procedimentos foi celebrada com a presença de profissionais da saúde, pacientes e familiares. E é um tratamento que muitas vezes ele pode curar uma doença dessas, né? E outras vezes ele pode prolongar bastante o tempo em que o paciente fica bem, que vive bem com a sua doença, que tem um caráter mais crônico, né? Então, comemorar 100 transplantes para nós é uma marca muito importante, especialmente com a presença dos pacientes no evento, né? Quando a gente consegue ver diretamente o efeito desses tratamentos na vida das pessoas. Atualmente, o GHC realiza transplantes autólogos, quando as células utilizadas são do próprio paciente. O próximo passo será a implementação do transplante alogênico, feito a partir de células de um doador compatível. O transplante alogênico é indicado para casos mais complexos, como alguns tipos de leucemia. A expectativa do GHC é começar a realizar esse tipo de procedimento a partir do segundo semestre de 2026, ampliando o acesso ao tratamento pelo SUS. Essa é uma terapia que tem muita falta de leitos no SUS. Esse é um grande gargalo para leitos para transplante de medula. Então, o Conceição, nesse projeto grande, né, começou com o autólogo, agora a próxima etapa é o alogênico, para poder oferecer para a população esse serviço que tem tanta importância. Além da expansão do serviço, o GHC destaca os resultados alcançados nos primeiros anos do programa. A taxa de sobrevida dos pacientes é de 82%, índice considerado expressivo em um procedimento de alta complexidade. Outro dado apresentado pela instituição foi a mortalidade zerada relacionada ao transplante nos primeiros 100 dias após o procedimento, período considerado o mais crítico da recuperação. Nós conseguimos, nesse tempo todo, implantar a citometria de fluxo, que é um exame laboratorial bem complexo. A gente conseguiu a navegação de pacientes, que é um procedimento que acompanha todos os pacientes antes do transplante e depois do transplante. Então, esse processo todo, ele melhora a qualidade do hospital. Ele melhora em N vezes o quanto se consegue oferecer não só para o paciente do transplante, mas também para o paciente normal que está fazendo quimioterapia, porque esses procedimentos, esses processos melhoram a qualidade como um todo do hospital. E por isso, procedimentos complexos precisam de uma equipe grande e que trabalhe junto para poder trazer esse benefício não só para o paciente do transplante, mas para o paciente em geral também. Nasci de novo. Tem que fazer festa mesmo, tem que comemorar, né, 100 transplantes e as vidas que são salvas a partir desses transplantes. Por isso que é sempre importante, né, a gente dar luz, dar espaço para esse tipo de notícia, porque são notícias que acabam modificando as vidas das pessoas com novas tecnologias, com novas ferramentas, como foi explicado na matéria, novos exames que podem detectar as doenças e as suas possíveis curas, né, e o exame
para quem quer ser doador de transplante de medula, que é muito importante, porque a doação da medula, ela só é possível para um doador compatível. E a compatibilidade ela é medida através de testes muito simples, mas são difíceis de, infelizmente, dar esta compatibilidade, de achar essa compatibilidade entre doador e receptor. Então, é simples. Quanto mais gente fizer o exame para se colocar, se habilitar, né, à disposição para ser um doador, mais vasto será esse banco da medula óssea. E é só um exame de sangue, não precisa mexer em absolutamente nada, deixa lá o seu registro e se tiver alguém compatível, um dia aí se fará o transplante da medula óssea em vida, né? Do doador para o receptor, isso é um gesto muito bonito. A gente reconectou com a doutora Luciana, vamos lá. Luciana Cadori Stefani, que é diretora de ensino do Hospital de Clínicas, aqui na nossa super tela, fomos interrompidos aí pela internet, mas já reconectamos, doutora Luciana, a senhora falava do instrutor de voo Walter Daiello Moreira, não é isso? Fez essa analogia. Fez essa analogia entre a aviação e a segurança aí dentro da instituição hospitalar. Sim, a analogia gira muito em torno do trabalho em equipe, da comunicação, da liderança, da consciência situacional, principalmente em manejo de situações de crise, né? Sistemas altamente complexos, lidam com crises todos os dias. E como eu estava comentando, não é porque nós trabalhamos em conjunto no mesmo departamento que nós temos um time formado. Então, a segurança do paciente depende também desse trabalho em equipe, desse trabalho em time. E para isso existem técnicas, existem treinamentos e por isso que a gente está nesse esforço em conjunto, né, nesse evento para poder trazer essas estratégias para dentro da instituição. Vocês vão ter também outros palestrantes, eu não sei se já passou, por exemplo, o Alexandre Messager, que é da Universidade de Ottawa, destaque na revista Forbes pelo seu trabalho justamente com as equipes, né, implantando esse nível aí alto de segurança psicológica. Já passou a participação dele ou ainda vai ser agora nos próximos dias? Sim, ele iniciou hoje, ele vai ficar conosco 3 dias. Hoje ele fez um workshop para cerca de 60 pessoas, muitas lideranças, mas também pessoas de diferentes áreas do hospital, área administrativas, áreas estratégicas do hospital, enfermagem, médica, enfim, várias pessoas, né, que precisam, dentro do seu grupo, melhorar as estratégias de comunicação e principalmente o foco dele foi segurança psicológica. Então, a segurança psicológica em instituições de saúde. Então, ele nos trouxe uma reflexão bem profunda, onde a gente pôde também nos desacomodar um pouco dentro, né, olhando com reflexão dentro das nossas ações, nos nossos setores, e nos trouxe também estratégias para a gente aprender a lidar melhor e trazer isso para dentro das nossas áreas. E essa transparência dentro de equipes, né, formando times, como a senhora disse, né, e essa transparência que tem que ter com o paciente, que tem que ter com a família do paciente, vai trazer, obviamente, mais pontos para essa segurança psicológica que a senhora está falando tanto, e um trabalho de de um menor número de erros, né, e de um atendimento melhor no dia a dia, não é isso? Com certeza. Então, essa parte, né, da comunicação com a família tem um nome, né, disclosure, nós também vamos falar no nosso evento, faz parte, né, de como a gente lida com os eventos adversos dentro da instituição. A gente tem uma caminhada bastante grande dentro do hospital, nós temos um núcleo de segurança do paciente, nós temos, né, que é formado tanto pela gerência de risco quanto o setor de melhoria de qualidade assistencial. E a gente lida com eventos graves que precisam da comunicação transparente com as famílias de uma forma estratégica. Existe todo uma linha, né, que se segue, mas a transparência é sempre muito importante, a comunicação clara, né, falar com as famílias para que elas saibam o que aconteceu, para que estejam ao nosso lado, sabendo todos os passos que estão sendo tomados. Isso evita desgaste, isso evita
né, a judicialização, fazer com que as pessoas entendam como que a gente trabalha dentro da instituição é super importante. Bem, o Hospital de Clínicas está dando esse exemplo, a gente está vendo imagens inclusive do hospital, dando exemplo já, até porque é um hospital escola, a senhora é diretora de ensino e obviamente vai ajudar a replicar esse tipo de protocolos, de normas, né, para outras instituições de saúde também. Doutora Luciana, vocês trabalham até sexta-feira nesse simpósio de uma maneira online também física, presencial, né? Para um público interno somente, é isso? Não, é aberto ao público externo também, né? A gente tem, o nosso auditório aí tem 300 lugares, mas também estamos recebendo pessoas de fora e temos todo o evento está sendo transmitido simultaneamente. No SUS é mais desafio ainda, né? Fazer esses atendimentos, implantar essa transparência do jeito que nós lidamos aqui com o número de casos, número de atendimentos todos os dias, se aproximando agora o inverno, é só baixar um pouquinho a temperatura que a gente tem os pronto-atendimentos todos lotados, o Clínicas é uma referência, a emergência do Clínicas é uma referência, então realmente eu imagino que seja um grande desafio, né, doutora Luciana? Agora eu queria saber o seguinte da senhora, a senhora costuma ver aquelas séries, Pitch, por exemplo, está fazendo muito sucesso, né? Ganhando vários prêmios, já a segunda temporada da HBO, se passa dentro de um pronto atendimento, né? Em Pittsburgh, né? Daí o nome Pitch. Tem aquela Chicago Med, que é mais clássica também. Aquilo tudo que a gente vê, doutora Luciana, é o que acontece dentro dos hospitais? Existem diferentes tipos de séries, né? Elas são interessantes porque trazem para o debate o dia a dia, né, dos sistemas de saúde. Muitas das coisas são replicáveis, claro, algumas não, mas, enfim, como tu estavas comentando, né, nós aqui, né, trabalhando em linha de frente num sistema público, existe, claro, uma certa sobrecarga das equipes, principalmente quando se chega num ponto onde a lotação acaba também interferindo na segurança do paciente. Então, não dá para a gente dizer que exatamente essas séries retratam o que a gente vive aqui, mas dão alguma ideia assim, da complexidade que é o sistema de saúde. Eu fui ver essa Pitch, que é premiada, eu estava curioso, né? Conhecia mais o Chicago Med. Eu fiquei assustado com o que acontece ali em 60 minutos de atendimento, muita coisa ao mesmo tempo. Não deve ser, claro que deve ter um exagero, mas não deve ser muito diferente também o dia a dia do nosso SUS aqui, né, doutora Luciana? É um grande desafio, né? Grande desafio. Okay. Mas, assim, ainda bem que temos o nosso SUS, né? A gente consegue fazer muita coisa boa pela população, as nossas emergências são bem equipadas, a gente, né, tem vários grandes hospitais de ponta aqui em Porto Alegre, a gente tem feito o nosso melhor aí todos os dias. Muito bem, o simpósio, então, de segurança hospitalar, deixa eu procurar o nome direitinho aqui, né? É um simpósio que está sendo desenvolvido, Simpósio de Cultura em Segurança na Saúde, Ciência, Inovação e Desenvolvimento de Ambientes Confiáveis do SUS, até a próxima sexta-feira, né, 29 de maio, e realizado em formato híbrido pelo Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que é um dos nossos grandes orgulhos, né? O Hospital de Clínicas é realmente um orgulho nosso aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutora Luciana, pela participação conosco e bom evento. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Até logo. Até logo, boa noite. Diretora de Ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora Luciana Cadori Stefani. Para quem gosta, né? Tem tanta gente aí na redação, né? O Lucas Lanzoni gosta de cinema, o Telson também, né? O nosso editor de vídeo. Como é que é o sobrenome do Telson mesmo? Me assopra aí. Telson Reis, né? Telson Reis Júnior, né? Porque ele é filho do pai dele lá de Uruguaiana, né? O Telson também gosta de cinema, gosta de séries. E essa Pitch me chamou a atenção, que não é a nossa Pitch aqui também na nossa área técnica, né? Me chamou a atenção
pela quantidade de realismo e de atendimentos que existem em 60 minutos, né? 1 hora dentro do pronto atendimento. Eu só vi o primeiro, porque eu também não sou muito fã dessas questões todas dentro de hospitais e essa pressão toda, esse estresse. O Chicago Med já é um pouquinho mais literatura, tem algumas coisas engraçadas, suaviza um pouco mais, mas tem muita pesquisa também em cima de saúde, de ciência, de inovação, descoberta de tratamentos, tem tudo isso também nas séries, que eles não brincam em serviço não, eles pesquisam para poder escrever os roteiros. Vamos para o intervalo? É isso? Então vamos lá, depois do intervalo a gente segue falando sobre saúde, porque o governo do estado anunciou nesta semana a ampliação da triagem neonatal no Rio Grande do Sul. Com a mudança, o teste do pezinho, realizado pelo SUS, passa a investigar 9 doenças raras em recém-nascidos. 2 delas a mais do que o exame já identificava anteriormente. Esse será o tema da nossa próxima entrevista no próximo bloco. O intervalo é rápido e a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. E agora a gente fala sobre ciência e inovação. Ciência e inovação que beneficia, é claro, a saúde das pessoas e principalmente daquelas que são recém-nascidas. O teste do pezinho realizado pelo SUS no Rio Grande do Sul passou a identificar mais 2 doenças raras em recém-nascidos. A ampliação da triagem neonatal é fruto de uma parceria entre o governo do estado e a Casa dos Raros. Para explicar como essa mudança impacta a vida das famílias gaúchas e por que o diagnóstico precoce é tão importante, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor executivo da Casa dos Raros, Roberto Giuliani. Doutor Roberto, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Antes de falar do teste pezinho, gostaria que o senhor explicasse o que é a Casa dos Raros e por que ela é tão importante aqui na nossa sociedade. Bom, a Casa dos Raros ela é um projeto inovador, né? Ela veio para ser o primeiro centro totalmente especializado em doenças raras no centro da América Latina. Então, nós concentramos a parte de atendimento, diagnóstico laboratorial, pesquisa e também treinamento de pessoas para atender outros indivíduos com doenças raras. E o teste do pezinho, ele pode diagnosticar algumas dessas doenças. Com as 7, eram 7 ou eram 9? 7. Eram 7, agora mais 2, né? Com as 7 que até então estavam sendo reconhecidas através do teste do pezinho, já tinha alguma doença rara ali diagnosticada, que poderia ser diagnosticada? O teste do pezinho, ele foca as doenças raras. Exatamente. Perfeito. Faz tanto tempo que eu fiz lá em casa dos meus filhos que já não me lembro bem. Só lembrando também, acho que é importante até a gente fazer a conscientização. Teste o pezinho recém-nascido. Nasceu, quando saiu do hospital, já aproveita, ou dentro do hospital já pode fazer? Se a criança ficar mais alguns dias no hospital, por alguma razão, ela pode fazer no hospital, mas o normal é ir, depois que saiu do hospital, entre o 3º e o 5º dia de vida, ir no posto de saúde e ali fazer a coleta do teste do pezinho. Para quem não sabe, pezinho da criança, aquela coisa mais fofa que tem, infelizmente tem que fazer um furinho, né? Tirar um pouquinho de sangue ali, né? Exato, faz um piquezinho muito pequeno ali no calcanhar do bebê e ali saem umas gotinhas de sangue, coloca isso num papel, um papel que absorve aquele sangue, seca e aí vai para o laboratório, né? Isso é uma maneira muito prática e inteligente de se colher o material do bebê e se fazer testes que podem ser para muitas doenças. Nós vínhamos fazendo para 7, né? Certo. E agora com essa ampliação vamos fazer mais 2 testes, que na verdade eles não são só mais 2 doenças, é um grupo de doenças que está sendo pesquisado aí e por que se faz o teste do pezinho? Porque tem doenças em que já se tem um tratamento, né, um tratamento eficaz, mas esse tratamento ele só funciona se a gente consegue detectar
fazer o diagnóstico antes dos sintomas, bem cedo na vida da pessoa. Então, tem que ser nesse período. E por isso que se faz o teste. Tem que ser recém-nascido. O teste tem que ser detectado bem cedo para o tratamento ser eficaz. Se deixa chegar os sintomas e vai fazer o diagnóstico mais tarde, a partir dos sintomas, já é tarde demais para fazer o tratamento para ele ser eficiente. Vou citar algumas delas aqui, o senhor me ajuda. Tá, a fenilcetonúria, né? O hipertiroidismo congênito. Hipotiroidismo congênito, síndromes falciformes, fibrose cística, tem algumas que a gente já ouviu falar bastante, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase. São todas raras. São todas raras, né? São todas raras. E essas duas novas que chegaram agora, que podem ser diagnosticadas, doutor? Também são raras. Uma são as imunodeficiências primárias, aquela criança que nasce e não tem defesas próprias dela contra os micro-organismos, então ela vai ter infecções de repetição, pode até vir a falecer precocemente por causa desse problema, né? Então essa nós vamos detectar com esse teste. E também aquela AMI, atrofia muscular espinhal, que a criança nasce normal, mas ela não tem uma coisa no organismo que protege contra a perda das fibras musculares ali então os neurônios vão degenerando e o músculo não é movimentado e ela vai atrofiando. Então, isso pode ser muito grave, pode até levar a óbito precoce. E tem tratamento. É importante dizer que essas doenças já têm o tratamento, inclusive no SUS, está incorporado. Só que se esperar que tenha o sintoma, claro, o tratamento vai chegar tarde demais. Isso que eu ia lhe perguntar. Então, o teste pezinho justamente dá um tempo para a família buscar um tratamento preventivo para essas doenças. De alguma maneira... Ou amenizar, pelo menos. Exato, é um tratamento preventivo porque ele vai chegar antes que a doença se instale, né? Então ali vai se introduzir o tratamento e ele vai ser, assim, não vou dizer curativo, porque a situação é uma situação genética que permanece no organismo, sim, mas ela não vai se manifestar daquela forma grave que ela se manifestaria sem o teste do pezinho. Essa atrofia muscular, não é atrofia muscular espinhal? A AMI, isso? Exato. Ela ficou um pouco mais famosa. Agora não me lembro, teve recentemente uma pessoa mais famosa aí que acabou revelando, e aí ela meio que ganhou um pouco a mídia, a gente já está mais acostumado com essa sigla AMI, né? Mas então a importância aí do teste do pezinho. Doutor Roberto, tem um investimento de 36 milhões de reais nessa parceria, né? E nesse oferecimento desse teste, agora com 9 doenças. O que na prática, né, garante que essa inovação chegue a todo o Rio Grande do Sul, as pessoas, todas as cidades podem procurar a Casa dos Raros? Como é que vai funcionar isso? Deixa eu explicar uma coisa importante. Assim, o governo do estado, quando desenhou essa ampliação da triagem, ele foi muito inteligente, eu acho, e racional, ao colocar junto 3 instituições gaúchas assim, de ponta. Aí. O Hospital Presidente Vargas, que já faz as 7 doenças, vai continuar fazendo a coleta do material, vai continuar fazendo o registro dos casos e vai ajudar na logística para o material chegar na Casa dos Raros, né? E também depois para entregar os resultados. Então, isso garante, né, que os testes vão ter uma estrutura já montada para isso. A Casa dos Raros vai executar os testes, né, vai fazer o teste no material e vai produzir o resultado. E depois, se o teste dá positivo, né, dá um teste alterado, tem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que já tem toda a expertise em manejar essas doenças, em fazer o tratamento mais adequado. Ele vai receber os bebês e vai conduzir, então, o tratamento do caso. Então, ao unir essas 3 instituições nesse programa, né, o governo, eu acho que até inovou, né, em fazer um programa em que pega o melhor de cada um, né? Existe uma lei, né, do teste do pezinho, acho que isso é aprovado por lei, né? Exatamente, uma lei federal de 2021. E agora a lei federal também que ampliou, e aí os estados estão aos poucos implantando. O Rio Grande do Sul passa a ser mais um estado que amplia, né? Temos Distrito Federal, temos Minas Gerais, exatamente. Mato Grosso. Já estamos nesse patamar, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e a cidade de São Paulo, né? São poucos que estão agora o Rio Grande do Sul está também nesse movimento de ampliação do teste do pezinho. Eu estava procurando a informação aqui só para complementar, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre será o
responsável, então, como o senhor disse, né, pelos exames de confirmação das novas doenças incluídas no teste do pezinho, né? E principalmente pelo tratamento dos bebês, né? E pelo tratamento, caso, né? Caso confirme. Caso confirme, né? A testagem inicial na Casa dos Raros, parceria com clínicas que prevê que os testes confirmatórios do diagnóstico terão tratamento no HCPA, é isso, né? Exatamente. Vai para lá depois. Claro que eu vou lhe perguntar, vou ter que perguntar porque eu sou jornalista, eu tenho que lhe perguntar, mas a pergunta é meio óbvia. Como são doenças raras, a incidência a cada 100 testes de pezinho é muito difícil de detectar, pela sua experiência? São doenças raras, né? Mas, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, nós fizemos um estudo piloto aqui no Rio Grande do Sul e encontramos um caso em cada 10 mil. Então, mais ou menos, a cada mês nasce um caso dessa doença, né? As imunodeficiências primárias, elas, como é um conjunto de doenças, elas são um pouco, no seu conjunto, elas vão ser um pouco mais frequentes. Nossa estimativa é que ao longo dos 48 meses aí de vigência do convênio, se vai detectar entre 100 e 200 crianças, né, que teriam uma vida muito comprometida, né, e que vão ter uma vida muito próxima do normal. Pois essa era a minha próxima pergunta. Desses 100, 200, a chance de sobrevivência e convivência com a doença é muito grande. É muito grande, sim, é muito grande. Porque se nós formos eficientes e seremos, né, em detectar cedo e tratar cedo, nós vamos ter uma vida completamente diferente para cada um desses gaúchos aí que vai nascer nos próximos anos. Sendo uma lei federal o teste do pezinho, é preciso que os pais, principalmente as mães, né, porque existem mães solos também que às vezes estão nas maternidades, elas precisam pedir, elas precisam solicitar o teste do pezinho dentro da maternidade, por exemplo, ou isso já é uma rotina dentro dos hospitais? Não, excelente pergunta, né? Na verdade, a resposta será muito melhor. O teste ele é um teste, ele não é obrigatório, mas é a rotina, né? Se a pessoa não quiser fazer, ela tem que manifestar. É extremamente recomendado. Completamente recomendado. Por quê? Porque não causa nenhum problema, né? E traz um benefício de que, se for positivo, né, ele vai permitir que se previna um problema grave no bebê, né? Então é um direito, né, do bebê de ter esse teste, né, e de ter o direito a um tratamento adequado se tiver uma dessas doenças. Mas tem um risco dessa mãe, por exemplo, desses pais mal informados saírem da maternidade naquele período que o senhor disse de 3 a 5 dias e acabarem não indo numa clínica, não indo num posto de saúde fazer o pezinho por falta de conscientização e informação. Mas eles, quando chegam no posto, eles não precisam pedir para fazer o teste do pezinho, já é a rotina do posto. Já está, né, dentro da rotina. Claro, se eles não levarem no posto, aí de uma consulta médica, então já está dentro da rotina. É uma rotina, chegou no posto, já naquela período, a primeira consulta no posto já é o teste do pezinho, né? E claro, se não levar no posto, aí tem esse risco. Mas já existe toda uma tradição, né? De se o bebê fica mais uns dias na maternidade, às vezes tem algum probleminha, ele fica um pouco mais, tem um prematuro, né? E aí é colhido na própria maternidade. Mas a maioria dos bebês, eles vão para casa logo após um pouco depois do parto, e aí quando retornam a primeira chegada no posto de saúde, normalmente ali na primeira semana de vida, já colhe o teste do pezinho, é rotina. Quando recebe-se um diagnóstico confirmatório, existe certamente um impacto na família, né? Como é que se lida com isso, doutor Roberto? Tem um apoio psicológico também na hora em que é feito esse teste? As famílias são apoiadas emocionalmente? Isso é uma questão bem importante, porque o teste, ele tem assim, ele é um teste de triagem, ele não é um exame diagnóstico. Então ele vai detectar os casos que têm a chance de ter aquela doença. Então vão ter alguns casos em que vai dar positivo o teste e depois se vê que não era um teste, era um normal por alguma razão, às vezes até por alguma situação particular daquele bebê, num certo momento dá positivo e depois ele um certo normaliza. Desvio ali que dá naquele momento. Pode acontecer, a gente chama os falsos positivos. Sim, o claro. Que não é um problema, porque assim, o importante é não perder, o importante é não ter falso negativo, né? Aquele paciente que tem a doença, claro, e passa pelo teste. Pode acontecer até, porque esse é um teste de triagem, ele não é um exame diagnóstico, é um teste de triagem. Então, mas esse problema é importante, né? O apoio, a maneira com que se dá a informação, a maneira com que se passa isso,
é algo assim, da maior importância, e a equipe é toda treinada, né, para dar para conduzir essa situação da melhor maneira, né, e dar o apoio necessário. Porque também, como com todas as boas notícias que o senhor está nos dando aqui, tem uma série de motivos para acreditar que não é uma notícia terrível. Há a possibilidade de procurar tratamento, há a possibilidade de buscar né, e todo esse apoio do Hospital de Clínicas, enfim, e uma vida próxima do normal, como o senhor disse, né? Exatamente, porque o fato, assim, aquele bebê, digamos, que tem essa doença rara, ele tem aquela situação. Então, se a gente não detectar, ele não vai ter chance de tratar. Se a gente detectar, então ele tem uma oportunidade, né, de sair desse problema, de ser tratado e ter uma vida melhor, né? Bom, agora o senhor vai me xingar aqui. O Renato Martins não está feliz com essa grande notícia, que é ampliar para 9, e aí ele quer saber se tem como ampliar. O objetivo é continuar no futuro, quem sabe, buscar com inovação, com ciência, que é o nome do nosso quadro aqui, né? Buscar a possibilidade de ampliar o leque de identificação das doenças, doutor Roberto? Certamente, né? A lei federal estabelece a ampliação em 5 fases e isso chegando ao final em torno de 60 doenças. Nós estamos chegando a 9, né? Bom, temos 60 doenças, então, mas a boa notícia é que a Casa dos Raros está preparada para fazer todo esses testes, né? Mas é uma questão de montar o programa estadual. Então eu acho muito sensata a decisão do governo de, através da sua Secretaria Estadual da Saúde, de ampliar agora nessas fases, que agora é chamada fase 4 e fase 5. Nós pulamos a fase 2 e a fase 3, que são um pouco mais complexas, mas para as quais nós já temos toda a capacidade também de testar. Então, à medida que a fase 4 e a fase 5 estiver implementada, eu tenho certeza que vai se poder sentar e conversar sobre a ampliação para a fase 2 e fase 3, e aí chegar esse universo, esse patamar de cerca, né, de 60 doenças, né, e que é um objetivo e para o qual nós estamos já preparados, né? A questão toda é de montar o programa, de ter os recursos e de avançar para isso. Muito bem, a gente está vendo imagens aí, ó, da Casa dos Raros, muito bem equipada. No dia que o governador esteve lá para celebrar essa parceria, a gente está mostrando as instalações, o governador chegando aí também, bonito prédio, também bonitas instalações da Casa dos Raros, que faz só o teste do pezinho ou faz muitas outras coisas também, doutor? Faz muitas outras coisas. Então nos conte, por favor. Nós temos assim a questão do atendimento, né, ao paciente com doenças raras, todo o acolhimento que se faz às famílias, né, a atenção que é dada pela nossa equipe multiprofissional, e qualquer exame de laboratório que necessitar, ele é realizado no laboratório da Casa dos Raros, é um laboratório dedicado, né, para doenças raras. Então faz muitas outras coisas, muitos testes, e nós estamos conseguindo chegar a um diagnóstico de pacientes que chegam sem diagnóstico. Em média, estamos conseguindo chegar a uma conclusão sobre o quadro apresentado em torno de 100 dias, né? O que é algo assim realmente muito impressionante, porque a média, não só do Brasil, mas de muitos países, é em torno de 5 anos, né, desde que o paciente começa com sintomas até chegar ao diagnóstico. E com utilizamos muito a telemedicina, a equipe multiprofissional, o laboratório todo dedicado, testes genéticos aí de última geração. A gente tem conseguido abreviar a jornada do paciente, da suspeita até o diagnóstico. E agora com o teste de pezinho a gente vai chegar mais cedo ainda. Que beleza, né? 100 dias desde os primeiros sintomas até o diagnóstico definitivo da doença. 100 dias desde que nos procura, sim, até chegar ao diagnóstico final. Exatamente. E essa tecnologia que a gente viu lá dentro, os equipamentos que o senhor falou, ferramentas, enfim, a parte mais técnica, né? Não, claro, além do recurso humano, que é sempre muito importante, cientistas, médicos, mas o equipamento tecnológico, ele é importado, ele é trazido de outro lugar, é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, desenvolvida por vocês. Como é que funciona a análise dessas substâncias para chegar até o diagnóstico? A maioria dos equipamentos são equipamentos importados, são assim, poucos equipamentos, né, que fazem esses testes, são a maioria importados, insumos em grande parte são importados, mas a gente tem conseguido. É importante dizer que a Casa dos Raros é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, ela vive muito de doações, né, de contribuições da sociedade, e a gente presta serviços também, né, o nosso laboratório, o nosso setor de pesquisa,
e com isso angariar fundos para investir no atendimento dos pacientes, né? Então mas a gente tem conseguido, né, um apoio substancial para poder ter um laboratório desse tipo, para ter a equipe, né, como falaste, os recursos humanos, né, qualificados para fazer o atendimento, né, da melhor maneira. Sempre muito importantes, né? As pessoas também que estão por trás das máquinas, né? Não bastam as máquinas. Já começaram esses testes novos, incluindo essas duas doenças? Já estamos na fase de validação dos testes, né? Então, desde que assinamos o contrato, né, com o Estado, começamos a validação dos testes. Eu acredito que em termos de um mês a gente vai estar já realizando o teste numa fase piloto, uma fase inicial, o programa estará assim a pleno vapor antes do final do ano. Perfeito, porque a parceria foi lançada agora, segunda-feira passada. Agora, então está no início, tem que validar, tem que testar bem, né, fazer um piloto. A Casa dos Raros, Centro de Atenção Integral e Treinamento em Doenças Raras, fica na São Manuel, 730, Santa Cecília, ali pertinho do Hospital de Clínicas. Exatamente, também, né? Muito próximo, né? Eu digo, é um ecossistema de doenças raras região, ali, né, que envolve saúde ali. A Casa dos Raros, o Hospital de Clínicas, o Presidente Vargas um pouco mais adiante, tem muita atividade em Porto Alegre nessa área. Muito bem, horário de atendimento das 8 da manhã às 6 da tarde. Acho importante, doutor Roberto, para a gente só finalizar, saber para que público a Casa dos Raros trabalha, né? Essas famílias que precisam fazer o teste de pezinho, para famílias que têm suspeição em cima de uma doença do seu filho, é SUS, é particular, é convênio, como é que funciona? Tá certo. O nosso atendimento é totalmente gratuito, é uma instituição filantrópica, né? Então, alguns pacientes, a maioria dos pacientes, eles vêm referidos pelo SUS, né, para chegar na Casa dos Raros, vai no posto de saúde, o médico lá, a pessoa que atender a família vai dizer, precisa de um atendimento de doenças raras, entra lá numa regulação e chega na Casa dos Raros por essa via. Nós temos com as contribuições, com as doações que a gente recebe, a gente tem uma parte do atendimento dedicado àquelas pessoas que entram no nosso site e ali colocam o que a gente chama registro de interesse. Né? E ali ele diz por que ele quer ser atendido, porque ele não tem diagnóstico, porque tem diagnóstico que é uma segunda opinião, e aquilo vai então para a nossa lista de atendimento também. Então são dois canais que a gente tem, a maior parte vem pelo SUS e uma parcela, né, a gente deixa aberto assim essa possibilidade da pessoa diretamente se candidatar a um atendimento na Casa dos Raros. Mas todo atendimento ele é feito sem custos diretos para o paciente. Nós, por isso, né, angariamos recursos da sociedade e estamos aí contribuindo, né, para melhorar a Casa dos Raros. Ela veio para somar nessa área de doenças raras. Está, né, evoluindo junto. Está evoluindo junto com a medicina e junto com o atendimento à saúde da sociedade. CDR, é isso? CDR.org.br? Exatamente, nosso site CDR, Casa dos Raros, né? .org.br, o site da Casa dos Raros. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação conosco aqui, muito obrigado por ter vindo até os nossos estúdios, parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? E que a gente possa evitar ou amenizar aí as doenças raras de milhares e milhares de gauchinhos. Exatamente. Muito obrigado, viu? É um prazer. Uma boa noite. Sempre à disposição. Casa dos Raros, o diretor executivo Roberto Giuliani falando aqui no nosso RS em Movimento. O tempo firmou no Rio Grande do Sul, agora à tarde, pelo menos por enquanto, né? A chuva pode retornar ao estado nos próximos dias, mas a notícia boa é que não teremos tão cedo ondas de frio intensas como as da semana passada. Quem explica melhor e traz os detalhes da previsão lá direto no nosso estúdio do tempo é a Ana Luísa Soares. Boa noite, Ana. Boa noite, Renato. E boa noite também para você que acompanha a previsão do tempo no RS em Movimento. A quarta-feira deve ter tempo firme em todo o estado. Apesar da trégua nas instabilidades, o sol aparece entre muitas nuvens, principalmente na metade leste, na campanha e também na fronteira oeste.
Mas esse tempo bom está com os dias contados. A chuva deve retornar ao estado na sexta-feira, mas isso é assunto para amanhã. Antes de vermos como ficam as temperaturas pelo estado, tem mais uma notícia muito importante no tempo para os próximos dias. Um novo padrão atmosférico passou a dificultar o avanço de massas de ar polar sobre o Brasil. No começo de maio, a oscilação antártica favorecia a chegada do frio mais intenso aqui no sul do país. Agora, esse cenário mudou e a expectativa é de temperaturas mais amenas e sem novas ondas de frio extremo, como as registradas na semana passada. Deve continuar assim até pelo menos o início de junho. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em alguns municípios gaúchos. Começando por Bom Jesus, nos campos de cima da serra, onde a temperatura mínima deve ser de 4 graus, máxima de 20. Já em São Cepé, no centro do estado, a temperatura mínima deve ser de 9 graus e a máxima de 19, com o sol aparecendo entre nuvens. Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a temperatura é parecida, mínima de 8 graus, máxima de 20. Em Capão da Canoa, no litoral gaúcho, o sol também vai aparecer entre nuvens, a temperatura mínima deve ser de 13, máxima de 19 graus. Em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura mínima deve ser de 20 graus, a máxima deve ser de 20 graus e a mínima de 11, com o sol também aparecendo entre nuvens. Já em Pelotas, no sul do estado, a temperatura mínima deve ser de 9 graus, máxima de 18, também sem previsão de chuva, como é o caso em Uruguaiana, na fronteira oeste, onde a temperatura mínima deve ser de 9 graus e a máxima de 21. Em Santa Rosa, no noroeste do estado, vai estar um pouquinho mais quente. A temperatura mínima deve ser de 12, máxima de 24. O sol aparece por lá entre nuvens. Em Erechim, no norte do estado, a temperatura mínima deve ser de 8 graus e a máxima de 19, sem previsão de chuva também. Em Bagé, na região da Campanha, o sol vai aparecer entre nuvens, temperatura mínima de 7 graus e máxima de 19 por lá. Por hoje é só, Renato. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo e as principais informações do clima no estado. Até logo! Irineu Guarnier Filho, gostou dessa notícia que a Ana Luísa Soares nos trouxe? De que não teremos mais ou menos, massas polares para baixar a temperatura. Não, Irineu, vamos negociar. Eu não gosto de frio, tu adora frio. Então vamos negociar que esses 15, 16 graus estão bons, né? Bom, boa noite, seja bem-vindo. Eu acho que tá bom. Obrigado, Renato. Para mim, frio é abaixo de 10. Não, aí é demais. De 10, para mim, tá bom. Aí a asma reclama. Mas vamos chegar a esse acordo. Eu acho que as temperaturas hoje, amanhã, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Foi um dia bonito. Sexta-feira vai chover. Eu só queria saber cadê o Veranico, que não apareceu, né? Veranico de maio não apareceu. Tá todo... Foi verão, o Veranico de maio, na essência, é o quê? Um conjunto de pelo menos uns 4, 5 dias. E esse ano de ele um foi certo calor. Praticamente uma extensão do verão. E nós tivemos um pouquinho de calor no início de maio, mas não teve tanto tempo assim. Irineu, qual é o assunto do ponto de conexão hoje, 9 da noite? Hoje vamos falar, Renato, da Brain Week, a Semana do Cérebro, um grande evento que vai acontecer em Porto Alegre e que vai, a partir do dia 1º, e que vai movimentar todo mundo, instituições de ensino, entidades ligadas à saúde, médicos, hospitais, ciência, universidade, todo mundo vai discutir questões relacionadas à saúde neurológica, ao cérebro. A gente fala muito em depressão, ansiedade, TDAH, Alzheimer, dificuldade de sono, doenças do sono, enfim, tudo isso vai passar por essas discussões que vão ocorrer com especialistas daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior que estarão em Porto Alegre acompanhando a Semana do Cérebro. Tu falaste agora em sono, né, Irineu? Acho que a nossa sociedade atual... Me mostra aqui, Fernando Lopes. Pensei que ia deixar só no Irineu, eu falando aqui e só o Irineu. Valeu, Fernando, valeu. Eu enlouqueço eles lá no nosso suíte. As pessoas estão negligenciando o sono, Irineu. Sim.
E a gente, quando é jovem, também acaba negligenciando, né? Como a gente é adolescente, a gente quer dormir bastante, dorme 10, 12 horas. Mas depois começam as festas, e aí tem que trabalhar no outro dia, e ninguém se importa de dormir 3, 4 horas. Sim. E aí bebeu até as 4 da manhã, 7 horas da manhã já está de pé. Quando a gente é jovem, a gente aguenta por um tempo isso, né? Depois a vida começa a cobrar, a saúde começa a cobrar. Vem essa conta. Vem essa conta do cérebro envelhece. Do sono curto nas noites. Ele adoece e envelhece às vezes precocemente, prematuramente. E o corpo também. Como o resto do corpo, né? Porque aí as coisas não funcionam. A ideia, e a gente tem feito vários programas aqui, Ponto de Conexão, sobre saúde do cérebro, né? E vários neurocientistas, enfim, têm dito exatamente isso. Que o cérebro, ele é responsável pela saúde geral da gente. Claro. O cérebro tem que estar bem para o resto tudo funcionar bem, né? Então é muito importante que essa semana, esse evento que Porto Alegre recebe, vai ser muito importante por isso, porque durante uma semana vamos discutir essa questão em vários pontos, em vários locais da cidade, com várias abordagens, pontos de vista diferentes, não apenas médicos, cientistas, pensadores, filósofos. É muito interessante, é uma abordagem... como diz um amigo meu, holística do assunto. Holística quase puxa para o lado mais alternativo, mas holística no sentido do todo, né? No sentido da ser a semana do cérebro, o cérebro revisto em todas as suas nuances, né? Exatamente. Agora deixa eu só falar mais uma coisinha do sono. A nossa sociedade impõe também essa cultura de abortar o sono da gente, porque a gente tem que produzir, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar até mais tarde, a gente tem que estar sempre no celular, respondendo e tal. As pessoas acabam fazendo o quê? Abrindo mão do sono. Exatamente. E quando não é trabalho, é lazer. Porque aí vai ver uma série na TV, há pouco estava falando das séries, né? Ou vai pegar o celularzinho, que é pior ainda. Todos os médicos dizem que o celular antes do sono estimula. E aí é pior para o cérebro. E aí que não vai dormir mesmo. E não vai dormir. E infelizmente já foi detectado uma onda de audiência, um pico de audiência ali por volta de 10 da noite. Da utilização de redes sociais, ou seja, aquela olhadinha antes de dormir, que ela é matadora, aquilo ali não deve ser feito, entendeu? Porque aquilo ali pode até estragar emocionalmente o teu sono. Claro. Daqui a pouco tu vê uma notícia terrível, alguém te manda uma conta, um troço que tem que resolver no outro dia. As redes sociais estão cheias de imagens fortes, desagradáveis, enfim, vai sonhar com isso depois. Também. E tem esse mito também, né, Renato, de que acordar cedo, a pessoa que acorda cedo é mais produtiva. Deus ajuda quem madruga. Aí tem um amigo meu que brinca, ele sempre diz isso, né? Bom, então os leiteiros, os padeiros seriam todos milionários e ricos. Sim, imagina. Porque acordam cadeira cedo. Cativa no céu já é garantido. Estariam milionários, todos eles. Então não é bem assim. Mas o importante é ter um número de horas de sono regulares, né? Um sono regular, um sono... a saúde do sono, né? É muito importante. Teus convidados, vamos ver na tela? Então vamos lá, hoje nós vamos receber aqui o Pedro do Prado Lima, que é diretor de estratégia, ele é doutorando em ciências biológicas, bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador aqui da PUC, atua principalmente nos temas de psiquiatria, distúrbios neuropsiquiátricos e vários outros segmentos da área aí da neurociência. Também teremos aqui o doutor Rafael Castilhos, que é do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o doutor André Palmeira, neurologista do Moinhos de Vento. Então, é um time aí bom de médicos, neurologistas que vão nos ajudar a entender melhor isso, né? Que maravilha, muito bom. 9 da noite, ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho, Brand Week, não dá para perder. Valeu, Irineu. Valeu, Renato, obrigado. Grande abraço. A possibilidade de um El Ninho intenso a partir da primavera, confirmada pelo governo do estado, acendeu um alerta no Rio Grande do Sul. O tema foi debatido nesta quarta-feira no evento Tá na Mesa, da Federação, onde foram discutidas as medidas de prevenção e preparação para os novos eventos climáticos. Vamos conferir na tela. O El Ninho é um fenômeno climático associado ao aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial. De acordo com o governo do estado, os modelos meteorológicos mais recentes apontam 83% de chance de o Pacífico registrar temperaturas entre 1,5 e 2 graus acima da média, o que caracteriza um evento forte.
Historicamente, o fenômeno está relacionado ao aumento das chuvas no Rio Grande do Sul. Durante o encontro, o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, apresentou as ações do Estado para ampliar a proteção e a resiliência das cidades gaúchas. Aqui nós temos hoje sistemas de monitoramento capazes de nos dar com antecedência informações relevantes para saber atuar no momento de algum evento climático mais extremo, seja um vendaval, seja uma chuva mais forte, enfim. O El Niño ele pode nos atingir de maneiras diferentes. Nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto, mas o importante é, independente do que aconteça, o Estado tem uma força de segurança, a Defesa Civil bem estruturada e equipamentos que nos colocam hoje numa situação muito diferente da que tínhamos há 2 anos atrás. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que a capital está mais preparada para enfrentar novos eventos extremos. Segundo ele, mais de 2 bilhões de reais foram investidos no sistema de proteção contra cheias da cidade. Nós já fizemos muito e não estamos fazendo por causa do El Niño que está chegando. Desde o primeiro, quando terminou o último pingo de chuva, a gente botou a cidade de pé e vem refazendo o sistema. Então, muitas obras já foram entregues, mas o El Niño vem sendo formado no final de dezembro, e nós estamos acompanhando ele desde o final de dezembro. Ele está, nesse momento, constituído. 80% dele está constituído. Mas o Sartori disse, o que não dá para dizer é o tamanho. Está constituído. Então, não podemos ter a responsabilidade de negá-lo, mas também dizer qual é o tamanho do El Niño. O presidente da Abrasoja, Antônio Sartori, também apresentou estudos realizados pelo governo do Peru sobre a formação do El Niño. Segundo as análises, o cenário atual indica uma transição para um evento com alta probabilidade de consolidação nos próximos meses, mas ainda não há como precisar a intensidade e os impactos. Existe preocupação com o El Niño forte? Sim, existe. Mas só vai se saber, no mínimo, em junho, julho, a opinião do governo peruano. Mas não basta ter um El Niño para ter as consequências aqui no sul da América do Sul, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, como aconteceu em 2024. Depende dos ventos alísios, que são ventos que sopram de leste para oeste do hemisfério sul, da América do Sul, para a Austrália. Tem como mesurar? Não. Existe preocupação? Sim, muito. Mas é cedo para saber a magnitude. A primeira edição do Market Talks reuniu lideranças empresariais em Porto Alegre para discutir o cenário pós-eleições no país e no estado. Vamos assistir na tela. O encontro reuniu economistas, empresários e autoridades para debater economia, mercado financeiro, política e negócios. Para Fernando Pisa, CEO do Grupo de Assessoria Financeira Ável, a intenção do debate era analisar os impactos da economia após as eleições. A nossa proposta é fazer uma conversa muito qualificada, trazendo esse viés de pós-eleições, o que vai acontecer com a economia pós-eleições. Então a gente traz a perspectiva tanto de macroeconomia, as tensões geopolíticas mundiais, o que tem para acontecer no Brasil em termos de macroeconomia, e também o olhar qualificado de quem está na economia real. Também foi tema os desafios que o país enfrenta a partir de 2027, como juros, produtividade e competitividade do agronegócio brasileiro. O cenário fiscal é o maior desafio que o Brasil tem a partir de 2027. Esse ano a gente não vai falar de coisa ruim, tá certo? Eu duvido, a gente deveria, tá certo? Esse que é o ponto central, a gente deveria estar discutindo o nosso problema fiscal, tá certo? A gente tem um país que tem um déficit estrutural e tem uma dívida pública que não para de crescer, tá certo? E, portanto, paga uma taxa de juros absurdamente alta sobre essa dívida pública. Tanto no curto prazo, não é só a Selic que está muito alta, em 14,5%, mas mesmo os títulos que o governo vende de 10 anos, de 30 anos, a gente paga juro real de 7,5%, 7,4%, 7,6%. Isso é um juro exorbitante, que a médio e longo prazo é impossível de pagar, o país vai quebrar.
Então a gente vai ter que solucionar esse problema fiscal do país. A condição que nós temos no Brasil de produzir, ela é muito favorável. E nós temos um sistema de produção muito moderno em termos tecnológicos, muito sustentável em termos de eficiência produtiva e eficiência ambiental. Então esse é o potencial que o Brasil tem, que nós devemos buscar maximizar a sua eficiência. Depois do intervalo, a gente fala sobre a apresentação da seleção brasileira na Granja Comari, faltando 15 dias para a Copa. E também a gente vai ver como é que está o Grenal feminino pela Copa do Brasil. E ainda a análise do Rogério Amaral após o empate contra o Montevidéu Torque pela Sul-Americana do Grêmio, né? O empate do Grêmio. O intervalo é rápido e a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Bem-vindo depois de um resultado não tão bom, né, do Grêmio ontem, né? Acho que nada bom, né? Mas eu sou muito duro, quem sabe? Não. Muito exigente. Mas todo mundo é exigente quando se trata dos nossos clubes, não é? O Grêmio não está, como disse o goleiro Everton, que já embarcou para se apresentar à seleção brasileira. O Everton disse depois do jogo, o Grêmio não está eliminado. E isso é verdade. O Grêmio pode não estar classificado para a próxima fase, né, da Copa Sul-Americana, mas dela não está eliminado. Por quê? Porque o Grêmio, como segundo colocado, vai disputar o play-off que nós falamos, o mata-mata, Renato, contra um dos terceiros colocados que venham da Libertadores da América. Então, ainda o Grêmio está na disputa. Não sei se esse ainda é no sentido temporal. Se com esse play-off, o ano passado, não podemos esquecer, o ano passado o Grêmio enfrentou a mesma situação e não conseguiu passar para a fase seguinte. E ontem foi realmente uma decepção, né, para um bom público que estava na arena, o Grêmio não ter conseguido superar a equipe do Montevidéu City Torque. Porque a gente já vai ver já a reportagem do Giovani, mas é porque era na arena, é um time menor, né, entre aspas, o Montevidéu City Torque. Mesmo que seja do guarda-chuva do City, né, do Manchester City. Sim. Mas não é um Peñarol, né, não é um Nacional, que são times mais tradicionais. Mas é um time que ele é absolutamente profissional. Não tem dirigente político como nós temos na estrutura dos nossos times aqui. Por isso, quem sabe, que fez essa campanha. Então, né? É um time, eminentemente, um time profissional. Então ficou aquele gosto amargo, porque agora vai ter a parada para a Copa. Puxa, podia estar classificado. Não, vai ter a repescagem, então fica pendente essa situação. E o pior é que depois, quando voltar da Copa, além dessa repescagem, tem também a próxima fase da Copa do Brasil e a retomada do Campeonato Brasileiro. Tudo ao mesmo tempo. Aqui o Luiz Castro reclamou também, é muito jogo, não dá tempo de treinar. Vamos conferir a reportagem do Giovani de Oliveira sobre o Grêmio ontem na Sul-Americana, na tela. O Grêmio vai disputar os play-offs da Copa Sul-Americana. O tricolor teve a chance de garantir a vaga direta para as oitavas de final da competição no duelo contra o Montevidéu City Torque. Com uma vitória na arena, o time de Luiz Castro tomaria a liderança do grupo F do adversário. Mas foram os uruguaios que saíram na frente. No cruzamento, Salomon Rodrigues se antecipou e abriu o placar. Para o segundo tempo, o técnico gremista colocou Arthur e Gabriel Meck em campo. E logo no início da etapa complementar, foi de Arthur, o passe vertical para Meck. O meia limpou a marcação e chutou para fazer o gol de empate gremista. Quem estiver em campo tem que entrar para ajudar o Grêmio, que isso é o mais importante. E no passe de TT, Meck tocou para o fundo da rede. A torcida chegou a comemorar a virada, mas o Bandeira marcou o impedimento. E foi o Torque quem passou à frente mais uma vez. Pisiquilo bateu de falta, o Everton chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol. O Grêmio ainda conseguiu empatar com Carlos Vinícius de pênalti.
Já nos acréscimos, o centroavante ainda foi expulso por reclamação. Não conseguimos, mas a segunda parte foi muito bom. Fazemos tudo para ganhar esse jogo, mas infelizmente empatamos esse jogo. Não conseguimos o objetivo fundamental que queríamos, qualificar-nos em primeiro. O objetivo era qualificar-nos em primeiro lugar, não em segundo lugar. Ficámos pelo meio do objetivo, não era o que queríamos. Com o resultado, o Grêmio termina a fase de grupos na segunda colocação e terá que enfrentar um dos terceiros colocados na Copa Libertadores da América na luta por uma vaga nas oitavas de final. Fazendo o recorte neste momento, porque nós temos ainda hoje e amanhã desdobramentos desta rodada aí, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Mas fazendo hoje o recorte, pela colocação que está o Grêmio, que é o melhor segundo colocado de todos os grupos da Sul-Americana, contra o time que é o pior terceiro colocado de todos os grupos da Libertadores, estaria dando hoje Grêmio contra Fluminense. Fluminense. Grêmio e Fluminense. Um mata-mata entre brasileiros. Mas isso nesse recorte desse momento. Porque nós temos jogos hoje e amanhã ainda, tanto pela Sul-Americana quanto pela Libertadores. Tem um monte de grupo, eu estava vendo aqui, tem até o grupo até o grupo H. E tem jogo rolando agora e jogos mais tarde. E mais tarde e amanhã também tem jogos. Então pode mudar. Por isso que eu digo que é o recorte desse exato momento. O Grêmio é o primeiro, é o melhor dos segundos colocados na Sul-Americana e o Fluminense é o pior dos terceiros colocados na Libertadores. Mas até amanhã pode mudar. E sobre o jogo do Grêmio, Renato, o técnico, hoje muitos torcedores gremistas perguntando por que o Arthur não começou jogando, por que o Gabriel Meck não começou jogando. Aí são situações diferentes. O Arthur ainda fisicamente não está no pleno da sua forma. Então, por isso, o entendimento do técnico Luiz Castro é de que ele sendo preservado num primeiro momento, onde todos os jogadores, é uma expressão agora do futebol, Renato, que fala jogador está mais fresco. Ou seja, é o jogador que não está cansado, não está desgastado. Está renovado. Então, quando todos os jogadores estão começando o jogo, todos estão, em tese, frescos, não é? E aí, então, o Arthur teria que bater com um jogador que ainda não está, vamos dizer, cansado, desgastado. Por isso, a preservação no tempo inicial e a entrada do Arthur no segundo tempo, que realmente mudou o Grêmio. E o Gabriel Meck? Por que o Gabriel Meck? O Gabriel Meck, porque o Amuso também não está com o melhor do seu condicionamento físico atlético, então entrou no segundo tempo. E por que não começou jogando? Porque essa fórmula com o Braithwaite junto do Carlos Vinícius, dois centroavantes, o Braith um pouco mais recuado, havia dado um resultado positivo diante do Santos. E ele quis justamente repetir isso. Só que o Montevidéu City Torque se mostrou um time muito melhor estruturado, muito melhor organizado taticamente, né? Tanto que a mudança que foi feita para o início do segundo tempo, o Grêmio realmente teve 10 minutos, 15 minutos no máximo de superioridade sobre o adversário. Mas imediatamente o Montevidéu, especialmente por esse jogador, o Pitilino, que fez o gol de falta, né, que é um jogador da primeira linha de meio campo, foi quem se reorganizou e reagrupou a marcação em cima do time do Grêmio. O Grêmio não teve mais a mesma liberdade que teve nos primeiros 10, 15 minutos, onde marcou 2 gols. É importante que se diga isso, porque o segundo gol, apesar do Gabriel Meck estar adiantado e houve um impedimento, existiu a jogada do Grêmio, né? Existiu a jogada de espaço, mas depois disso o Montevidéu City Torque ajustou novamente a marcação e tanto que chegou aí a pular na frente do marcador, e o Grêmio só conseguiu o empate através daquela penalidade máxima sofrida pelo Braithwaite e convertida pelo Carlos Vinícius. E agora é encarar isso. Agora é só final de julho, né? Segunda quinzena de julho. Só final de julho, tem o jogo sábado contra o Corinthians. Sim, não, mas é Sul-Americana. Que para... Sul-Americana só agora para Mas tu disseste que hoje ele enfrentaria o Fluminense, é isso? Hoje seria, pelo recorte, seria o Fluminense. Mas os playoffs foram Caracas também, o Rings e Santos, não é? Não jogam entre eles? Não, o Santos não tem mais chance. O Santos não tem mais chance. Mas o Carabobo... do México, né? Não, o Carabobo é daqui.
Não tem em México. Daqui aonde? Daqui, o cara bobo é Venezuela. É daqui de baixo, da América do Sul. Da América do Sul. Não, tá. não tem mais as Américas como já teve anteriormente. Tá? E aí tem essa possibilidade. Cara bobo. Venezuela, senão a minha memória não falhou. Ela não é das mais privilegiadas. Então, ponto para Rogério Amaral. Da Venezuela, senão me falha a memória. Até pelo nome a gente grava, cara bobo, né? Termina gravando né? pelo nome. Então, essa é a realidade. Agora o Grêmio adiciona nesse calendário tão reclamado pelo técnico Luiz Castro de ser um calendário inchado, e é de fato, né, adiciona mais 2 jogos aí nesse calendário e vai ter que encarar isso. Muito bem, Internacional resolveu tomar coragem, né? E vai pedir o título de 2005, é isso? O presidente Samir Chaude, da CBF... Vamos assistir a reportagem, depois eu comento. Vamos ver a informação primeiro e depois a análise de Rogério Amaral. Inter com Thales Aliardi na CBF na tela. A direção do Internacional protocolou nesta terça-feira na CBF um pedido para que o clube seja reconhecido como campeão brasileiro de 2005. O documento foi entregue ao presidente da confederação, Samir Chaude. Na matéria, o Colorado aborda os desdobramentos da máfia do apito que resultaram na anulação de 11 jogos da competição naquele ano. A diretoria entende que a medida impactou a definição do campeonato e causou prejuízo ao clube. Já tem informação chegando na hora aí. Aqui que o Caracas está Sul-Americana. Volta para a Sul-Americana. Caracas está vencendo o seu jogo e aí o Grêmio ultrapassaria o Grêmio como melhor segundo colocado. Perfeito. O Fluminense continua sendo o pior dos terceiros na Libertadores. Agora, não terminou o jogo ainda. Não terminou. Então, e não terminou a rodada toda. E não terminou a rodada. Então, muita coisa pode mudar. Bom, Internacional. O que fez o Internacional? Agora o Internacional faz a coisa certa. Por quê? O presidente Samir Chaude, da CBF, que recebeu o presidente Alessandro Barcelos do Internacional, o ex-presidente Fernando Carvalho e o conselheiro Leonardo Aquino, que é quem é o proponente dessa ação, né? O Internacional tinha primeiro procurado a Justiça para fazer valer esse seu pedido. E o presidente Samir disse muito claramente, inclusive quando esteve aqui em Porto Alegre, de que tem que esperar a decisão da Justiça, porque o Internacional procurou a Justiça primeiro, antes de procurar, né, o meio administrativo, que é a própria CBF. Então agora o Internacional, aproveitando a presença do presidente Alessandro Barcelos no Rio de Janeiro por conta do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil, né, manteve essa reunião, levando esses outros dirigentes do Internacional também e fazendo o pedido direto para a CBF, para que num ato administrativo a CBF considere o Internacional também campeão brasileiro de 2005, né, como o Corinthians foi o campeão por toda aquela questão que nós sabemos, não apenas dos jogos anulados pelo Tribunal de Justiça Esportiva, pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva, mas também pelas incidências daquele jogo contra o Corinthians, onde teve um pênalti não marcado, expulsão do Tinga e tudo mais. Depois o próprio árbitro da partida, que estava, né, se aposentando, era o último jogo que ele ia apitar, Márcio Rezende, reconheceu que tinha errado. Então, por essa série de argumentos que o Internacional está pedindo aí, que agora a CBF, né, defina o Internacional também como seria um co-campeão, que seria campeão também junto com o Corinthians. E o interessante nessa história, Renato, é que como é que vai ficar agora? Porque o adversário do Internacional na Copa do Brasil, sabe quem é? Não. O Corinthians. O Corinthians. E a decisão da vaga é em São Paulo. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo em São Paulo. Então imagina como estarão os ânimos, o clima. Né? Tá, mas se o Inter ganhar e receber esse título, ele passa a ser... campeão também, em 2005. Não, tudo bem, mas quantos? Ele é tri-campeão? Sim, aí seria tetracampeão. E aí se iguala a outros times que são tetra. É uma questão de status. Só assim, isso, né? Valeria, porque na prática não teria nenhum benefício. Uma certa reparação histórica para os colorados. Seria só isso, né? Mas nada além de... Aliás, lembrando que quando houve o final daquele campeonato brasileiro, né, o Internacional fez festa. Sim. Como se fosse ele
o ganhador do título. Uma festa paralela, alternativa. Com torcida, desfile em caminhão de bombeiro e tudo mais. Houve realmente essa situação aí quando em 2005. Mas, enfim, Internacional e Corinthians, nessas disputas aí de erros de arbitragem, nós já tivemos numa decisão da Copa do Brasil, né, e tivemos mais recentemente numa última rodada de Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos falar de seleção da CBF. Para a seleção tem tudo a ver, mas a seleção brasileira, porque o pessoal está se apresentando lá na Granja Comari, não é isso? Thales Aliade traz as informações na tela. A seleção brasileira se apresentou nesta quarta-feira na Granja Comari. A CBF divulgou imagens de Neymar, o Everton e todo o grupo que vai defender o Brasil na Copa. As ausências foram Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que disputarão a final da Champions League no próximo sábado. No domingo, a seleção faz um amistoso contra o Panamá, às 6h30 da noite, no Maracanã. E aí viaja para os Estados Unidos. Então, esses jogadores, os dois Gabriel, do Arsenal, o Magalhães e o Martinelli, e também o Marquinhos, zagueiro Marquinhos, do PSG, se apresentam nos Estados Unidos. Né? Perfeito. E o interessante nessa apresentação é que alguns jogadores chegaram de helicóptero. Helicóptero, locado pela CBF, para os jogadores se apresentarem. Mas teve um jogador que chegou com o próprio helicóptero. Opa! Você sabe me dizer quem? Começa com N e termina com R? E tem um Y no meio. O Neymar, né? chegou Neymar. Pô, já começou... Que já tinha em outras oportunidades botando também. Banca. Mas esse é o Neymar. E fazendo vídeo, de certo, né? Esse é o Neymar que nós conhecemos, que sempre vimos, que agora se apresenta, né? Mas é assim. Já virou folclore, né? É isso aí. Nós vimos aí nas imagens, né? O abraço apertado, afetuoso do Neymar no Carlo Ancelotti. Será que ruim com ele, pior sem ele? Bom, nós já debatemos isso aqui bastante, não né? Não sei, porque as outras Copas ele esteve também, né? Pois é. Vamos lá. Grenal feminino, Rogério Amaral. Tá rolando o Grenal feminino da Copa do Brasil. Então, Grenal feminino no Beira-Rio. Nesse momento. É jogo único, também fazendo o recorte desse momento, né, voltando agora para a segunda etapa. E o placar é de 0-0. 0-0 já 15 minutos do segundo tempo. E é jogo único, é importante que se diga isso para definir, né, quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. E um público, eu diria assim, razoável, né, para uma quarta-feira à noite, futebol feminino, que ainda precisa crescer mais em termos de audiência no Brasil, em torno de 1.500 pessoas no estádio Beira-Rio. Olha só. Então, tá bom. Realmente vale a pena. Muito bem. A gente tem mais uns minutinhos ainda. Já está em 18 minutos, o pessoal está me informando, né? Eu falei 15, mas já está em 18. Chega no 0-0. Vai para os pênaltis, prorrogação. Tem que decidir hoje. Decide hoje. Tem que decidir hoje. É penalidades. O Brasil não tem, não é a CBF, não tem essa característica de colocar prorrogação nos seus jogos. Como tem, por exemplo, a Comebol. E também a UEFA. Também utiliza muito a prorrogação de 30 minutos. Aqui no Brasil a gente tem, por característica, já a decisão em qualquer um dos torneios de ir diretamente para as penalidades máximas. 2 minutinhos para terminar o programa. Amuso, Carboneiro, Borré, são muito ruins para ser chamados pelos seus países, é isso? Essa é a avaliação de cada treinador. O Amuso, por exemplo, ele nunca, até ele preferiu, né, a cidadania de Gana para jogar pela seleção de Gana e não a naturalização belga, que ele poderia também jogar pela Bélgica. Ele preferiu Gana, talvez pensando que fosse mais fácil. Só que ele não foi convocado para nenhuma data FIFA e agora ele poderia ser convocado para o amistoso que Gana vai realizar, só que o Grêmio não o liberou. Então ele ficou fora da lista. E quanto a Carboneiro e Borré, o Borré participou de todo esse ciclo da seleção colombiana, só que se analisarmos tanto a fase do Borré quanto outros jogadores, por exemplo, Viveiros, que é do Atlético Paranaense, centroavante, goleador do Campeonato Brasileiro, Viveiros também não foi convocado. Foram convocados jogadores que atuam na Europa, para essa posição principalmente centroavante. E o Carboneiro, sim, o Carboneiro talvez por uma falta de observação do treinador colombiano,
nessa fase atual do Carboneiro, que está jogando, né, não como um extrema esquerda fixo, mas como um jogador de segundo atacante, né, no Internacional. Então essa é a situação. Agora resta saber qual vai ser a reação desses jogadores. O Amuso, por exemplo, ontem, mesmo que estivesse descontado fisicamente, o Amuso já não repetiu as atuações anteriores dele. E eu entendo que isso realmente deve causar um abalo emocional no jogador. Então, vamos ver qual vai ser o comportamento de Borré e também de Carboneiro no jogo desse final de semana. Maravilha, valeu, Rogério Emanuel, um grande abraço. Até amanhã. Até amanhã. RS em Movimento fica por aqui, 21h tem um ponto de conexão ao vivo com o Irineu Guarnier Filho. Sorte, saúde, sucesso, esperamos vocês aqui amanhã, 6h30 da noite, na tela da Rede RS. Uma ótima noite e obrigado pela audiência.